Eita. Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e eu tenho certeza absoluta que você adora música e quer receber informação de qualidade a respeito. Então aproveita, já desce ali, curte o vídeo e se inscreve no canal, por favor, porque fazendo isso você ajuda muito o meu trabalho aqui. E como você já deve ter percebido, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um instrumento maravilhoso chamado bateria. Então, vamos embora. Bom, antes de a gente começar o assunto propriamente dito, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Se você acompanha o canal, você provavelmente assistiu esses dois vídeos aqui, intitulados Pra Que Serve um Violão, que eu lancei em abril. Neles eu contei com a ajuda do meu parça Felipe Graciano para falar sobre a história e as aplicações musicais desse instrumento. E se você ainda não viu, vai lá ver porque tá bem legal. E bom, desde que eu fiz esses vídeos com ele, eu tenho vontade de voltar e fazer algo semelhante com outros instrumentos. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, mas eu decidi testar uma organização diferente. Como o assunto é mega extenso e vai acabar dando mais de um vídeo de qualquer forma, eu vou organizar ele assim. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a construção, a física e o funcionamento do instrumento. Muito em breve a gente vai ter um outro vídeo falando sobre a história e as aplicações musicais dele. E assim que for possível eu trago para vocês um papo mais informal com algum especialista no instrumento, para ele dar a visão dele a respeito do instrumento, com exemplos musicais e aquela coisa toda. E assim eu acho que eu vou conseguir dar uma atenção melhor tanto às minhas explicações quanto aos convidados que aparecerem por aqui e todo mundo ganha. Certo? Então sem mais delongas, hoje a gente vai tentar entender o que é uma bateria. Bom, para começo de conversa eu acho que a gente tem que concordar que a bateria é um dos instrumentos mais populares que existem, certo? Você ouve bateria no jazz, no rock, na MPB, no heavy metal, no soul, no funk, no samba, no reggae. E pensando nisso, curiosamente dizer que a bateria é um instrumento popular se torna verdade em mais de um sentido diferente. Porque apesar de ela ser um instrumento extremamente comum e presente em diversos gêneros musicais diferentes, ela dificilmente é utilizada na música erudita. Ou seja, a aplicação dela fica normalmente restrita ao universo da música popular, por mais irrestrito que ele seja. O que dá pra gente algumas pistas sobre as características fundamentais desse instrumento. Primeiro de tudo, a bateria é um instrumento extremamente recente. O início do desenvolvimento dela data da transição entre os séculos 19 e 20. De forma que não houve tempo para que ela começasse a ser aplicada no repertório erudito mais comum, que em sua maioria é anterior a esse período. Mas se você parar para pensar, diversos dos elementos que compõem uma bateria, como tambores, caixa e pratos, estão sim presentes na música erudita e há muito tempo. O que leva a gente a um segundo fator importantíssimo a respeito dela. A bateria não é um instrumento, mas sim o amálgama de diversos instrumentos diferentes. E se essa ideia te causa uma certa confusão, imagina uma bateria. Ou melhor, aqui é vídeo, né? Então eu posso colocar uma foto de uma bateria. Então olha essa foto de uma bateria. A grande questão aqui é que cada peça da bateria, cada tambor, cada prato, pode ser considerado um instrumento em seu próprio mérito, cada um com seu som individual. E se você retirar essas peças do conjunto que forma a bateria, você ainda pode utilizá-las individualmente para criar música. De forma que o mérito da bateria em si é unir todas essas peças em um único instrumento, colocando elas simultaneamente ao alcance de um único instrumentista. E dois fatores ajudam a esclarecer meu ponto nesse caso. O primeiro deles é a língua inglesa. A palavra drum, como talvez você saiba, significa tambor. Mas quando a gente se refere à bateria como um todo, a gente utiliza drums no plural, ou mais tecnicamente drum set ou drum kit. Ou seja, a bateria se define por ser um conjunto de tambores, sendo que cada um deles pode ser considerado um instrumento individual. E o segundo fator parte da observação empírica de diferentes bateristas. Como a bateria é um conjunto de diversos instrumentos, ela é passível de ser facilmente montada, desmontada e customizada. E assim, cada baterista tem a liberdade para montar o seu kit de acordo com as suas necessidades e as suas prioridades musicais. Então, especialmente quando a gente compara diferentes gêneros musicais, é muito comum encontrar kits de bateria que sejam radicalmente diferentes entre si. No jazz e na música brasileira, por exemplo, é bem comum que os bateristas utilizem kits bem mais enxutos. Enquanto no rock progressivo e no heavy metal você tem kits bem mais incrementados. E os dois instrumentos ainda assim são considerados baterias. O que prova que essa natureza de ser um conjunto de instrumentos traz para a bateria uma possibilidade de diversidade sonora que é muito maior do que qualquer outro instrumento musical popular. Mas então como é que funcionam todas essas peças? Bom, eu acho que esse é o momento de a gente fechar um pouquinho mais o foco e tentar entender como é que elas funcionam individualmente.
Bom, vulgarmente pode-se dizer que os instrumentos que compõem a bateria se dividem em duas famílias principais, os tambores e os pratos. Os tambores necessariamente são compostos por uma armação sólida sobre a qual é posicionada uma membrana tensionada, que a gente chama de pele batedeira. Na hora de tocar, o baterista atinge essa pele com a baqueta e é a vibração dela reverberando e ressoando pelo corpo do instrumento que em última instância gera o som do tambor. E normalmente é posicionada na extremidade oposta do tambor uma outra pele chamada pele de resposta, que contribui para as características sonoras dele, mas não é uma obrigatoriedade. Em todo caso, em função dessa dependência da membrana tensionada para gerar som, os tambores se enquadram na categoria de instrumentos que a gente chama de membranofones. Para saber mais sobre essa categorização, assista esse vídeo aqui. Nessa categoria entram tanto os tons e surdos, que são os tambores que normalmente ficam ao redor do baterista e normalmente são tocados com as mãos, quanto o bumbo, que é um tambor mais grave que fica no chão e é normalmente tocado com um pedal. E apesar disso variar bastante de acordo com o tipo de tambor, eles normalmente são responsáveis por sons mais cheios, gordos e de curta duração. Já os pratos podem ser definidos como chapas metálicas que são moldadas para atingirem formatos específicos. Assim como no caso dos tambores, eles são normalmente ativados quando o baterista atinge eles com a baqueta, mas diferente dos tambores, eles geram som pela sua própria vibração. Ou seja, é o próprio corpo do prato que vibra, e não uma peça anexa a ele. E por isso, eles entram na categoria de instrumentos que a gente chama de idiofones. E diferente dos tambores, os pratos normalmente são responsáveis por sons mais magros, sem muito corpo, com muitas frequências agudas e de longa duração. E além desses, existe um instrumento que também é um membranofone, mas com uma característica bastante distinta: a caixa. Junto com o bumbo, ela é certamente a peça mais central e que melhor ajuda a definir o som da bateria. Mas a grande questão a respeito da caixa é que o som dela normalmente tem não um, mas dois componentes essenciais. Até certo ponto, ela tem exatamente a mesma construção de um tambor. Ela é uma armação sólida sobre a qual é posicionada uma pele batedeira. E por isso, ela é ativada quando o baterista atinge essa pele, que transfere a vibração para o corpo do instrumento e assim por diante. Até aí, ela é um tambor como qualquer outro. Mas a grande diferença é que a caixa necessariamente se utiliza da pele de resposta, que como eu disse, não é obrigatória para o resto da bateria. E junto dessa pele de resposta da caixa, se encontra uma peça chamada esteira, que de fato é uma esteira, normalmente formada por pequenos anéis metálicos. Nossa, mas para que serve esse negócio? Bom, essencialmente, no momento em que o baterista toca a caixa batendo na pele batedeira, as vibrações se propagam pelo corpo do instrumento, certo? E em função disso, a esteira e a pele de resposta que estão em contato passam a vibrar uma contra a outra. E por sua vez, esse contato da esteira vibrando contra a pele de resposta causa um som mais agudo que lembra a areia sendo arrastada. Quando eu era moleque, eu realmente achava que dentro da caixa da bateria era cheio de areia. E a soma desse som arenoso com o som normal de tambor da caixa é o que define a sonoridade dela e ajuda a diferenciar ela dos outros elementos da bateria. Então por essa descrição, eu acho que já dá pra ter uma noção da diversidade de sons que a bateria consegue produzir. Mas mesmo com todas essas diferentes categorizações, existem algumas características que conectam todos esses elementos entre si. Primeiro de tudo, o fato de que a sonoridade deles é definida pelos tamanhos, formatos e os materiais de que eles são feitos. Ou seja, se você comparar o som de dois pratos ou de dois tambores, a tendência é que você encontre mais semelhanças do que diferenças. Mas ainda assim, as características individuais de cada peça vão variar de acordo com a sua construção. Via de regra, por exemplo, os tambores e pratos que têm um diâmetro menor vão ter sons mais agudos do que aqueles que têm um diâmetro maior. E de forma semelhante, cada um dos outros fatores de construção das peças vai ajudar a definir o som específico delas, tornando ele mais grave, mais agudo, mais seco, mais ressoante.
A ponto de existirem, por exemplo, caixas que são consideradas mais adequadas ao heavy metal e caixas que são consideradas mais adequadas ao samba, ou pratos que são considerados mais adequados ao jazz e pratos que são considerados mais adequados ao rock. Você entendeu a ideia? Meu ponto aqui é que todas as peças da bateria estão sujeitas a uma infinidade de microdetalhes que juntas fazem uma diferença tremenda no som do instrumento. E uma outra característica importantíssima de todos esses elementos é que todos eles são considerados instrumentos de percussão de altura não definida. Ih, olha lá. Lá vai o cara com esses papos estranhos aí. Mas calma aí que a coisa não é assim tão difícil de entender. Dizer que certo objeto é um instrumento de percussão faz menção à forma como você injeta energia naquele objeto para que ele gere som. E existem muitas formas diferentes de se fazer isso. É possível injetar energia por meio da fricção, como no caso dos violinos, por meio da vibração de colunas de ar, como no caso dos instrumentos de sopro, e assim por diante. No caso dos instrumentos que compõem a bateria, o som deles normalmente é gerado por meio de movimentos de concussão, em que um determinado corpo, normalmente a baqueta, atinge um instrumento musical com um nível relativamente alto de energia e o som é gerado a partir do impacto entre esses dois elementos. E é isso que define a bateria como um instrumento de percussão. E de forma geral, o fato de ser um instrumento de percussão faz com que os sons gerados por ela tenham um tempo curto de ataque e um alto nível de energia sonora. E essa parte você pode comprovar empiricamente se você tiver um vizinho baterista. Certo, mas e a parte da altura não definida? Bom, o fato é que existem diversos tipos de instrumentos diferentes que se enquadram nessa definição de instrumentos de percussão. E alguns deles geram sons cuja altura de frequência é facilmente distinguida, o que permite que a gente identifique claramente notas musicais no som deles e torna eles próprios para execução de melodias e harmonias, por exemplo. Esses são os instrumentos de percussão de altura definida. É o caso, por exemplo, do vibrafone. Mas não é o caso da bateria. Acontece que os sons gerados por ela normalmente são muito complexos e formados por muitas ondas sonoras concorrentes, de forma que acaba se tornando muito difícil distinguir uma frequência específica que defina o som de uma caixa ou de um prato, por exemplo. E em função disso, fica praticamente impossível identificar notas musicais no som da bateria, o que torna ela um instrumento de percussão de altura não definida. E assim sendo, ela acaba se tornando imprópria para executar funções que dependam da definição de notas musicais. Certo, então acho que até o momento já deu para ter uma noção do que é e de como funciona uma bateria. Mas afinal de contas, para que serve um instrumento musical que não é capaz de sequer definir notas musicais? Bem, eu acho que esse é um momento interessante para a gente entrar em algumas definições sobre como a música funciona. Boa parte das cartilhas de iniciação musical que você vai ver por aí vão te dizer que a música é organizada em função de 3 parâmetros essenciais. Ritmo, que é a organização temporal entre os sons. Melodia, que diz respeito à sucessão de diferentes notas musicais, ou seja, de sons com diferentes alturas definidas. E harmonia, que diz respeito às interações simultâneas entre essas mesmas notas musicais. Mas, se a música de fato se ativesse só a essas 3 dimensões... Olha o avião... Olha o avião. Mas se a música de fato se ativesse só essas 3 dimensões, a bateria seria um instrumento extremamente limitado. Afinal, como normalmente ela não tem acesso a sons de altura definida, ela transitaria unicamente na dimensão do ritmo e ficaria excluída de 2/3 dos tais parâmetros essenciais da música. Agora, é verdade sim que a função principal, ou ao menos a função mais comum da bateria na música, é marcar, definir e contornar o ritmo. Mas dá uma ouvida rápida nesse trechinho aqui. Perceba que mesmo sem ouvir notas musicais aí, você consegue distinguir diversos sons e diversas nuances diferentes. E, em última instância, a combinação de todos esses elementos é suficiente para você interpretar esse trecho como música, certo? Isso porque a música se baseia fundamentalmente em contrastes entre diferentes sons. Ou seja, identificar uma determinada organização de sons como música passa pela necessidade de se identificar as diferenças entre esses sons.
Esses contrastes podem aparecer na forma de ritmo quando você provoca sucessões de sons mais longos e mais curtos. Eles podem aparecer na forma de melodia quando você provoca sucessões de diferentes frequências definidas. Ou na forma de harmonia, quando você provoca sucessões de diferentes agrupamentos de notas musicais. Mas o fato é que esses contrastes podem ser gerados de outras formas. Por exemplo, quando você provoca sucessões de sons que tenham timbres diferentes. Ou quando você provoca sucessões de sons que tenham meramente níveis de energia sonora diferentes. Só esses fatores já são suficientes para gerar os contrastes que vão resultar em musicalidade. E é sobre esse fato que se apoia um instrumento como a bateria. Ou seja, com a diversidade de peças que ele tem à disposição, um baterista é capaz de gerar uma infinidade de sons que se diferenciam principalmente por causa dos seus timbres. E pela forma como ele toca, ele é capaz de gerar também contrastes em termos de volume, tocando alguns sons com mais intensidade, outros com menos intensidade e assim por diante. Em suma, ele ganha acesso a uma infinidade de possibilidades sonoras e se torna capaz de fazer música sem precisar de notas musicais definidas. Então, na próxima vez que você vê alguém dizer que baterista não é músico porque não usa notas musicais, manda esse vídeo. Bom, esse vídeo já vai ficando bem longo, então eu vou interromper o assunto por aqui. No vídeo de hoje, a gente falou bastante sobre as peças, as definições e o funcionamento da bateria. Isso significa que a gente vai voltar a esse assunto muito em breve aqui no canal, para falar sobre a história do instrumento e as aplicações musicais dele. Então, por hoje é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até já!